A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje se encontra em 2 Samuel, capítulo 24. Aí vamos iniciar a leitura do início, tá bom? E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, enumera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, a qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba. Enumera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com o chefe do exército diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. Então, meus amados, aqui vemos um ponto negativo da parte de Davi, porque Davi acabou ouvindo na cabeça dele, provavelmente uma isca que Satanás lançou para que ele viesse numerar o povo de Israel, Porém, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele falou que dele ia sair um povo muito numeroso, que ia ser como as areias do mar e as estrelas do céu. Então, quando o Senhor falou isso para Abraão, o Senhor já quis dizer o quê? Que seria um povo incontável, Porque não tem como a gente contar a areia que está no mar, Muito menos as estrelas do céu. Então, Davi aqui ele foi contra a palavra do Senhor, E acabou tomando essa decisão, de numerar o povo. Tanto que aqui, depois que Joabe vem com a numeração do povo, Aqui no verso 10 fala: E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, o Senhor, peço-te que ultrapasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse: Queres que 7 anos de fome que te venha a tua terra, ou por 3 meses fuja diante de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê a resposta que Igdal, quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, acho que é esse o nome. Morreram 70.000 homens do povo. Então, meus amados, aqui vemos que o ato que Davi tomou, foi mal aos olhos do Senhor, e acabou gerando uma consequência grave, a todo o povo de Israel, porque devido a esse feito que ele fez, o Senhor enviou um anjo, com a espada desembainhada, que diz que eles viam um anjo entre o céu e a terra, quer dizer que no ar, assim, havia um anjo com a espada desembainhada, enquanto ocorria aquela peste ali, assolando todo mundo e matando, Às vezes, meus amados, mesmo assim em nossas vidas, Aqui Davi ele era rei, sobre Israel, E esse homem, que era soldado do exército, Joabe, foi chamado, a numerar o povo. Porém, ele sabia que isso era mau aos olhos do Senhor, porque era um povo que não podia se numerar, Tanto que Joabe, quando ele saiu para numerar o povo, ele não quis numerar a tribo de Levi nem Benjamim. Por quê? Porque era uma tribo que foi separada para o sacerdócio do Senhor. Então, quando chegou na tribo de Levi, ele não quis numerar. Ele temeu,
Então acabou que realmente ficou a numeração completa de qualquer forma, né? Porque ele não numerou a tribo nem de Levi nem de Benjamim. Mas mesmo assim trouxe, né, a contagem das outras tribos, né, para Davi. Só que isso era mal aos olhos de Joabe também, né? Mas mesmo assim ele fez, porque partiu o quê? De uma autoridade maior, né? Ele era o rei sobre Israel. Então, mesmo ele sabendo que era errado, que era pecado, mas acabou ele obedecendo. Mesmo assim, meus amados, em nossas vidas, né? Quanto de nós, às vezes, desobedecemos a voz de Deus para obedecer a voz de homens, né? Porque às vezes é um superior a nós, né? Tem um cargo maior, né? E ali você se sente um pouco vulnerável de achar que se não obedecer, né? Pode custar muito alto. E às vezes até custa, realmente, né? Estamos em um mundo sujeito a tantas coisas, né? Tantas opressões de todos os lados, né? Que as pessoas estão perdendo, né, até a sua identidade própria, né? Tem preceitos, né, valores, né, que você passa a seguir, né, assim que você estima, né, em ter, e acaba vem um que acaba fazendo você se corromper a si mesmo, né? De coisas que você, de valores que você aprecia ter e acaba deixando de ter para obedecer, né, a voz de homens, né? Só que, meus amados, é muito importante que a gente sempre esteja atento a essas coisas e avalie, né, toda a ordem que é dada a nós fazer, né? Por quê? Porque Deus fala que a lei, ela deve ser cumprida, né? Que tudo que é selado aqui na terra é selado no céu, né? Em relação à lei. Tanto que o juiz, ele para se tornar juiz, ele estuda, né? Ele estuda a Bíblia para se formar em juizado. Mas a gente tem que ver, né, que Deus fala que toda a lei ela deve ser cumprida, contanto que não abula a lei de Deus. O que é abolir a lei de Deus? Abolir a lei de Deus é toda aquela ordem que for dada a você que é contrária, né? Que é contrária à palavra do Senhor, né? Toda lei que é contrária à palavra do Senhor, então não devemos obedecer. Custe o que custar, mas esse é o certo a se fazer, né? Joabe aqui, né, se ele não tivesse obedecido à voz do rei, né, não teria sobrevivido esse mal, né, a Israel, né? Que morreu que 70 mil homens, muitas pessoas que acabaram pagando esse preço alto, né? Por conta desse pecado que Davi cometeu, né? Então, por isso que é tão importante a gente tem que ter o conhecimento da palavra. A palavra de Deus fala que o povo sofre e perece por falta de conhecimento. Às vezes a gente faz até coisas que não vê nem maldade, porque não tem um conhecimento do que é errado e do que é certo. Então, por isso que é tão importante, meus amados, a gente estudar a Bíblia, né? Então, que possamos, que o Senhor possa abrir nossos olhos no dia de hoje, né? Para que a gente venha avaliar as ordens que são dadas a nós. Então, todas as nossas obras, meus amados, serão julgadas. Quem tem poder para nos salvar e nos colocar no inferno é o nosso Senhor, não são pessoas. Então, temos que ter cuidado, né? De que sobre as coisas que a gente faz, sobre as coisas que a gente passa a obedecer. Porque se é o contrário do que o Senhor nos ensina, então se não provém do Senhor, então que possamos firmar mesmo, se eu não faço, não faço, não faço. Porque tem que ser assim. Então é isso, meus amados, o que o Senhor traz no dia de hoje, né? Para a gente vigiar e orar, né? Para que a gente não venha cair em tentação. Porque o inimigo ele aí lança coisas, né? Ele diz que ele vem como um sapatinho de lã, né? Sem fazer barulho. Quando a gente olha, tá aí, né? Cometendo iniquidade e fazendo aquilo que é contrário à palavra do nosso Deus. Então que a gente tenha que o Senhor abra, né, os nossos olhos no dia de hoje, né? Que o Senhor nos venha dar sabedoria para lidar com as coisas, com as situações, né? Para que assim a gente não venha pecar, né? Nos comprometer, né? A nossa relação com Deus. Porque de que adianta agradar a homens e desagradar a Deus, né? Então foi essa, meus amados, a palavra que Deus traz no dia de hoje, né? Que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.